Marx, no seu Manifesto Comunista, bradou: trabalhadores de todos os países, unam-se. Mas ele estava completamente errado. Se você quer saber por quê, esse é um vídeo para você. Meu nome é Ricardo Malaquias, esse é o meu canal, onde eu compartilho aqui os meus estudos, os livros que eu tenho lido, os aprendizados, os insights, enfim, aquilo que eu entendi do livro e que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Portanto, se você gostou disso aqui, se você vai gostar do que ouvir, deixe seu comentário, dê seu like, compartilhe e deixe a mensagem ir mais longe. Pois bem, vamos lá para esses livros aqui que eu vou analisar hoje. Marx e Engels, Manifesto do Partido Comunista, então bem curtinho, né? Já explico até porquê. E para deixar a coisa mais interessante, também comprei essa versão aqui em quadrinhos, que eu vou falar um pouco mais dela. Quero até para ver, e eu achei que a versão em quadrinhos traduziu bem do que eu entendi do livro, então achei que foi legal ver as duas obras aqui, tá? Mas antes de dar a resposta de por que eles, né? Eu falei Marx, mas na verdade são Marx e Engels, foram os dois que redigiram isso em conjunto. Então, por que eles estavam errados? Antes de dar a resposta, eu preciso falar o que ele falou, né? Para falar assim, ó, por que ele estava errado. E segundo, eu preciso te dar um contexto da onde que vem essa história do Manifesto Comunista. Então, vou falar primeiro do contexto. Primeiro, pessoal pessoal aqui. Por que eu estou lendo essa obra? Porque eu estava lendo várias obras sobre liberalismo e aí me deu essa vontade de entender um pouco mais sobre marxismo e por que eles acreditam tanto nisso, porque o liberalismo me pareceu ali uma coisa bastante consistente, né? Então eu falei assim, o que é a principal rival disso? É o marxismo? É o socialismo marxista? Então vamos entender o que ele falou. Comecei aqui por Manifesto Comunista, mas também vou ler o Capital. No momento que eu gravo esse vídeo, eu já li o primeiro volume do O Capital e também vou ler alguns outros livros paralelos sobre o mesmo assunto. E aí, para fechar isso, então vão ter mais vídeos aí sobre Marx, aguardem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que ele é fininho assim e até bastante fácil de ler? Porque ele foi um pedido dos proletariados alemães e ingleses que viviam na Inglaterra. Eles queriam alguma coisa para um evento que eles tinham, agora não vou me lembrar qual que é, mas é um evento que eles falaram, cara, a gente precisa de uma coisa material para divulgar aqui para os trabalhadores e tudo mais, e contrataram Marx e Engels porque eles já tinham uma certa reputação de trabalhar em algumas revistas que falavam sobre isso. Então falou, contratou eles para redigir isso, eles obviamente aceitaram e resultou nesse volume aqui do Manifesto Comunista. Né? Que mais? A tese mais profunda, você fala assim, as razões vão estar no Capital, e como eu disse, eu só li o primeiro volume até agora, então vão ter outros vídeos aqui falando dessa tese mais profunda, mesmo assim dá pra gente falar sobre isso. E esse livro aqui, apesar de você poder achar ele ruim ou bom, enfim, eu já achei que ele tá todo errado, eu já vou explicar mais porquê, mas ele teve um impacto bastante importante. Eu vou relembrar aqui tanto o início quanto o fim, ele é bastante citado em várias obras. O início: um fantasma circula pela Europa, o fantasma do comunismo. Então, se você já ouviu essa frase, é desse livrinho aqui. E o outro é no final, né? Os proletários nada mais têm a perder com ela do que seus grilhões. Tem sim o mundo a ganhar. Trabalhadores de todos os países, unam-se. E aqui ele fala da revolução para resultar no comunismo. Então, ele é bastante conhecido e é por isso que ele intriga bastante gente. Tá bom, esse é o contexto. Vou fechar aqui o contexto, vou falar assim, tá bom, qual que é a tese que ele defende, né? A tese, apesar de ele não ter muito detalhado, como eu disse, ele é um resumo do resumo que vai aparecer no Capital. O Capital, volume 1, ele tem 800 páginas, o livro que eu peguei aqui, né? Então, tirando nota, introdução, não sei o que, deve dar umas 500 páginas. E ele vai falar sobre uma parte disso aqui, né? Então, o Manifesto Comunista, ele é o guarda-chuva geral da tese de Marx, pelo menos do que eu entendo até agora. E o Capital, pelo menos o volume 1, ele fala de uma parte. E qual que é essa tese geral? Olha, a tese geral é que a história da humanidade é a história da briga entre classes. Eu falo assim, opa, essa é a primeira coisa, tá bom? Desde o tempo lá, do tempos de Cristo, onde existia escravidão, existia uma briga de classes entre os escravos e não escravos, o que na época eram os burgueses e assim por diante. Depois teve o período aí de servidão, sobretudo na Europa, né, onde se predominou o feudalismo, e tinha aqui um momento do capitalismo. Ele não fala todos esses temas, né, mas aqui eu estou exemplificando
porque ele fala assim, a história da humanidade é a história da briga de classes. Isso ele fala, tentando interpretar aqui o que ele quis dizer com isso. Então, teve várias brigas e hoje a gente continua numa briga de classes. E o que é essa briga de classes? Essa briga de classes, no momento que Marx vive e que ele descreve, seria a briga de classes entre burgueses e proletariado. Mas como é exatamente essa briga e por que ela é diferente de todas as outras que vieram antes na história da humanidade? Porque essas também são duas coisas diferentes. Como é e por que ela é diferente? Como ela é? Aqui é uma descrição que a gente já ouviu muitas vezes, que é a história de que os burgueses cada vez mais centralizam os recursos da humanidade. Eles chamam aqui de meio de produção, vamos sumarizar aqui como recursos, diminuindo o seu próprio tamanho. Então os burgueses não se multiplicam, eles mesmos brigam entre eles de forma a diminuir o seu tamanho. E o proletariado acontece justamente o contrário. Eles aumentam de tamanho e cada vez mais ficam sem recursos. Nesse caso, o recurso seria vender a sua própria força de trabalho, a única opção que o proletariado tem, e, portanto, receber um valor que ficaria abaixo da subsistência e cada vez mais precário. Por quê? Porque ele faria cada vez atividades cada vez mais débeis, vamos dizer, cada vez mais burras, porque a tecnologia iria avançando, então as atividades seriam cada vez mais simples, então ele não teria necessidade de uma capacidade maior. E dois, ele receberia cada vez menos do que ele precisa para sobreviver, em uma situação cada vez mais precária. E aí, por isso que eu gosto aqui desse livro em quadrinhos, porque ele traduziu bem, eu acho. Aqui é só uma das telas, se dá para ver aqui um pouco, que ele mostra aqui, que é o quê? Então tem essas maquininhas aqui, né, que seriam as máquinas de você coloca pessoas vivas, ou seja, o proletariado, que saem destruídos, né, então você suga tudo que eles têm, e por outro lado você faz dinheiro, que seria o dinheiro do capitalista, né? Então você acaba com a vida dos trabalhadores para gerar mais dinheiro. Essa aqui é a tese, essa aqui é a briga que Marx descreve aqui nesse livro, e eu acho que o quadrinho também mostrou muito bem isso. Não estou falando aqui o mérito do livro, né? Estou falando o mérito do desenho, e o desenho, sim, ele é o que Marx pensou, eu não tenho a menor dúvida disso. Pois bem, e por que ela é diferente, né? Ela é diferente, primeiro, porque ela seria a última das brigas entre classes que aconteceria na história da humanidade. Então, depois que acontecesse uma revolução, quando que os burgueses cada vez ficam em menor número, os trabalhadores ficam em maior número e cada vez de forma mais precária, Marx fez uma previsão de que esse número maior de pessoas iria, uma hora, se revoltar, se rebelar e falar, olha, não aceitamos mais isso. E, portanto, ia tomar toda a propriedade dos burgueses e, a partir daí, uma nova sociedade iria surgir. Uma sociedade que não teria mais uma briga de classes. A classe burguesa seria eliminada e a classe proletariada seria a única classe. Tanto é que não teria uma divisão de classes, não teria nomes de classes nesse novo cenário que Marx previu. Então aqui ele não fala que é uma briga do bem e do mal. Eu acho que é simplificar muito o pensamento de Marx, e ele não pensa assim, né? Mesmo os burgueses, eles são reféns desse sistema que faz com que eles acumulem cada vez mais dinheiro. Eles não conseguem fugir disso. Tanto é que uma frase que ele utiliza é: a burguesia produz o seu próprio coveiro. O que ele quer dizer com isso? Que ao fazer parte do sistema, ela está fortalecendo o proletariado, que depois vai dar um golpe neles mais lá na frente, vai tirar tudo o que eles têm. Segundo Marx, então, não há nada o que fazer. O sistema é uma coisa maior de qualquer vontade de um único ou de um grupo de seres humanos. É um sistema mais amplo, que vem desde o início da história e que agora chegou no seu ponto culminante, né, no seu ponto máximo, onde terá uma briga e será a última briga de classes da história da humanidade. E ninguém tem controle em relação a isso. O máximo que você pode fazer seria minimizar as dores do parto ou acelerar esse processo. Por isso Marx fala que ele escolheu o lado dele. Como eu sei que o proletariado vai ganhar, eu tenho essa visão, eu sou muito mais inteligente que os outros, então, portanto, eu vou me aliar aos proletariados, porque depois eu farei parte dessa nova história da humanidade, onde tudo seria diferente do que é até aquele momento. Tá? Então, é isso que ele fala.
Pois bem, se você chegou até aqui, é porque você está curioso e por que ele estava 100% errado. A resposta é muito simples. A resposta é porque ele fez uma previsão e essa previsão foi totalmente errada. Nada do que ele previu aconteceu. Então não é assim, ai não, eu acho que estava certo. Não é. Ele fez uma previsão, não atire no mensageiro. Ele fez uma previsão, falou três coisas. Que existia uma briga entre duas classes, que essa briga entre duas classes iria gerar uma revolução e que dessa revolução sairia uma nova sociedade. Nenhuma dessas três coisas aconteceu no mundo. E aí, me inspirando em Karl Popper e no seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, eu vou atacar esses três pontos de trás para frente. O problema lógico do raciocínio de Marx. Então, de trás para frente, a gente hoje vive numa nova sociedade que é diferente, que não há nenhuma briga, que mudou tudo, que não existe direito à propriedade privada? Não, essa sociedade não existe. Pelo contrário, a propriedade privada ela foi fortalecida ao longo desses últimos 150 anos. Depois, existiu uma revolução onde o proletariado brigou com a burguesia e suprimiu todas as propriedades que eles tinham. Não aconteceu da forma que ele falou. Ele falou isso só vai acontecer em sociedades avançadas, que já tinham a Revolução Industrial, como a Inglaterra, e aconteceu em outros países, países mais agrários, onde teve uma certa revolução, principalmente na Rússia, onde um certo grupo tomou o poder, mas longe de ser uma briga entre proletários e burguesia. Então essa revolução não aconteceu da forma que ele comentou. E por último, essa briga entre duas classes. Essas duas classes, elas nunca de fato existiram como duas classes bem definidas. De um lado burgueses e de outro lado proletariado. Mesmo o proletariado tinha trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, trabalhadores de um país, trabalhadores de outro. E mesmo a burguesia, ela compete entre si. Então essas duas classes, elas nunca foram tão evidentes como Marx comentou. Então assim, para mim já tem um erro lógico. Mas de novo, mesmo que você não concorde comigo, olha, não entendi, por favor, dê uma olhada aqui no review do livro de Karl Popper. Meu ponto é que nada do que ele previu está certo. Então assim, a discussão então agora é onde que ele errou. Então essa é a primeira pergunta que nos resta. E a segunda pergunta que nos resta, que eu quero discutir as duas em vídeos futuros, é por que esse livro fez tanto frisson e pior, ainda faz? Porque na época você pode até ter uma desculpa, não, porque a lógica era muito boa, fazia sentido, etc. Com a vantagem de ter 150 anos a mais de história, é só quem realmente não quer acreditar na verdade, na realidade, que ainda acredita que tem alguma coisa válida nisso aqui. Fala assim, pode ter alguma coisa válida? Pode ter, afinal, até relógio parado a certa hora 2 vezes. Mas negar que a previsão que ele fez não se concretizou em nada, aí realmente é você querer se enganar. Então, tanto Marx quanto Engels, eu falei aqui Marx muitas vezes, mas eu estou me referindo aos dois, porque o trabalho aqui foi conjunto, né? Tanto Marx quanto Engels. Então, quando eu falo Marx, pelo menos nesse contexto aqui desse vídeo, eu estou me referindo muito mais ao trabalho dos dois, porque eu estou falando do livro inteiro. Então, quando eu falo de Marx e Engels, eles erraram completamente, não há dúvidas, né? Então, não tem por que você continuar a acreditar nessa bobagem que é essa briga de classes e essa revolução que nunca aconteceu e nem acontecerá. Muita coisa mudou nesses 150 anos e um pouco de conhecimento de história vale a pena, sobretudo para aqueles que ainda acreditam. Não sei se existe, tá? Estou aqui para encontrar quem acredite ainda nesse tipo de livro, tá bom? É isso. Espero encontrar vocês nas próximas análises que eu vou fazer do Capital e de outros livros relacionados, para a gente não deixar pedra sobre pedra. E o meu objetivo inicial era justamente saber mais de marxismo que os próprios marxistas. E é isso que eu espero chegar ao final dos meus estudos aqui, que deve demorar ainda um tempinho, tá bom? Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, deixar comentários. Adoro aqui pegar o ponto de vista de vocês, tá bom? Um beijo e até mais.